Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Neste episódio vamos falar sobre uma NOC, uma Norma de Orientação Clínica da Direção-Geral de Saúde, a Norma 8 de 2025, sobre a imunização sazonal contra o vírus sincicial respiratório em idade pediátrica. Pois é, fomos de férias, regressamos e, olha, no passado dia 11 de agosto saiu uma NOC importante. E cá estamos agora para retomar e regressar ao trabalho com a partilha desta informação. Esta norma define a estratégia de Portugal para o outono e inverno 2025-2026 contra o vírus sincicial respiratório, com foco sobretudo nas crianças. Então, o que precisamos saber, para quem é, como se aplica e porque é que é tão importante. Caros colegas, bem sabemos que o vírus sincicial respiratório pode parecer uma constipação comum, mas tem grande impacto, especialmente nos bebés. Quase todas as crianças têm contacto com ele até aos 2 anos. É uma infecção sazonal, aparecendo principalmente no outono e inverno. E é altamente contagioso, propagando-se facilmente por gotículas respiratórias libertadas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala, e também pelo contacto direto com o vírus através de apertos de mão, beijos ou toque em objetos e superfícies contaminadas. E se depois levarmos as mãos ao nariz ou à boca ou aos olhos, aí somos infectados. Uma pessoa infectada pode ser contagiosa até 4 semanas. O problema maior não é a constipação em si, que normalmente é ligeira, é leve, mas as possíveis complicações, sobretudo nos bebés muito pequeninos ou em crianças com outras complicações de saúde, com doenças crónicas. Este vírus é uma causa muito frequente de bronquiolite ou mesmo de pneumonia. E todos os anos esta infecção origina muitas idas aos atendimentos permanentes, às consultas abertas, aos serviços de urgência e causa também muitos internamentos hospitalares. No fundo, constitui uma sobrecarga importante dos serviços de saúde, especialmente na área da medicina geral familiar e da pediatria. Por isso, esta norma propõe uma estratégia de prevenção específica, a imunização sazonal contra o vírus sincicial respiratório. É uma imunização voluntária, a decisão final é sempre dos pais ou cuidadores e é gratuita para os grupos de crianças com maior risco de doença grave. O objetivo é evitar formas graves de doença e hospitalizações. Já agora, um esclarecimento. Neste caso, quando falamos de imunização, não é exatamente como uma vacina tradicional. Aqui trata-se de um anticorpo monoclonal, o nirsevimab. Então, qual o mecanismo de ação deste anticorpo monoclonal? O nirsevimab liga-se a uma proteína do vírus sincicial respiratório chamada proteína de fusão, ou proteína F. Esta proteína é essencial para o vírus se ligar e entrar nas células do epitélio respiratório e, ao ligar-se à proteína F, o nirsevimab bloqueia a fusão do vírus com a célula hospedeira, impedindo a entrada do vírus e, portanto, impedindo a infecção. Tem uma semivida prolongada, tornando-se possível uma proteção eficaz durante toda a época sazonal com uma única dose. Ou seja, fornece imunidade passiva imediata ao bebê sem depender da resposta imunitária própria, o que, como sabemos, é fundamental nos recém-nascidos cujo sistema imunitário é ainda imaturo. Em vez de ensinar o sistema imunitário a reagir como acontece com as vacinas tradicionais, o nirsevimab fornece imunidade passiva. É como dar ao bebê uma defesa já pronta. Os ensaios clínicos demonstraram eficácia na redução das infecções graves e também de internamentos hospitalares. Em Portugal, vamos no 2º ano desta imunização e a experiência do ano passado foi positiva, pelo menos em termos de cobertura. Atingiu-se cerca de 86% de cobertura nos grupos-alvo.
Então, para quem está indicado o Nirsevimab e quais os tais grupos de crianças que irão receber este anticorpo monoclonal gratuitamente? A norma é clara e foca-se nos mais vulneráveis, dividindo-os em 3 grupos. O grupo A inclui todos os bebés nascidos entre o passado dia 1 de junho e o próximo dia 31 de março, ou seja, do próximo ano. No fundo, incluímos aqui todos os bebés que vão enfrentar a sua primeira época sazonal de vírus sincicial respiratório. O grupo B, aí estão incluídos os bebés prematuros, nascidos antes das 34 semanas, nascidos entre o passado dia 1 de janeiro e o passado dia 31 de maio, se não tiverem sido previamente imunizados. No grupo C, temos todas as crianças com outros fatores de risco acrescido para infecção grave por vírus sincicial respiratório e que estejam a entrar na sua primeira ou segunda época sazonal de infecção por vírus sincicial respiratório, que ainda não tenham completado 24 meses até ao dia 30 de setembro deste ano. Por exemplo, crianças com condições médicas específicas que aumentam o risco de doença grave, como doenças cardíacas congénitas, doenças pulmonares crónicas graves, doenças neuromusculares ou imunodeficiências. A administração deste anticorpo monoclonal será realizada durante a época sazonal do vírus, tendo início previsto no próximo dia 16 de setembro e terminará dia 31 de março do próximo ano. No caso dos recém-nascidos do grupo A, a imunização deve ocorrer idealmente nas primeiras 24 a 48 horas após o nascimento, mesmo na maternidade. Para os outros grupos, poderá realizar-se nos cuidados de saúde primários ou em ambiente hospitalar, conforme a situação da criança. A dose está padronizada. Se a criança tiver um peso corporal inferior a 5 kg, administram-se 50 mg por via intramuscular. Se a criança tiver um peso corporal superior ou igual a 5 kg, aí a dose passa a ser de 100 mg e em situações especiais do grupo C podem ser necessários 200 mg e aí serão administradas 2 injeções de 100 mg em locais diferentes do corpo. A aplicação é intramuscular, geralmente na coxa, na criança até aos 12 meses e depois no braço. Pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas do Programa Nacional de Vacinação, desde que em locais distintos do corpo. Há ainda a questão da vacina materna contra o vírus sincicial respiratório, ou seja, se a mãe foi vacinada mais de 14 dias antes do parto, o bebê geralmente já está protegido e então não precisa de receber esta imunização, não precisa de fazer o anticorpo monoclonal. Mas existem exceções, ou seja, como por exemplo as mães que tenham feito a vacina já muito perto do parto ou eventualmente mães imunodeprimidas e nessas situações poderá estar indicado que o bebê faça na mesma o Nirsevimab. Após a aplicação, recomenda-se vigilância no local durante 30 minutos. As reações adversas são geralmente ligeiras e pouco comuns, como vermelhidão no local da injeção ou uma ligeira febre. O Nirsevimab deve ser conservado em frigorífico numa temperatura de 2 a 8 graus, protegido da luz e sem congelar. Todos os registros da administração, independentemente do local da administração, ou seja, cuidados de saúde primários ou hospital, deverão ser realizados na Plataforma Nacional de Registro e Gestão de Vacinação, o chamado Vacinas, e deverão ser registadas com o código IGVSR, devendo também ser registados os critérios de elegibilidade nos termos da presente norma. Nos cuidados de saúde primários ou em meio hospitalar, para as crianças que fazem parte do grupo C, então aí, se a administração ocorrer nos cuidados de saúde primários, a norma refere que o médico especialista que acompanha a criança elegível para a imunização deve emitir uma prescrição eletrónica médica, na PEM, que deverá ser impressa, entregue em papel e conter a informação da dose do medicamento e o critério para elegibilidade. Ora bem, eu espero sinceramente que quando a norma refere que isto se aplica ao médico especialista, que esteja incluído o médico especialista em medicina geral familiar que acompanha a criança. Nestes casos, na PEN, deveremos selecionar pesquisar medicamentos, seguido de outros produtos e depois clicar em texto livre.
E aí deveremos preencher obrigatoriamente os seguintes campos. No campo nome de produto, colocar Nirsevimab. No campo quantidade, colocar a dose respectiva, 50 mg, ou 100 mg, ou 200 mg. E no campo de instruções, deveremos indicar a linha correspondente ao critério de elegibilidade, identificando expressamente a patologia da criança. Em resumo, a norma 8 de 2025 define uma estratégia nacional clara, focada, que visa proteger os bebês e as crianças mais vulneráveis contra o vírus sincicial respiratório, usando uma estratégia de imunidade passiva, uma estratégia que é inovadora, embora já seja o segundo ano. É uma abordagem proativa e baseada em evidência científica que se mostra promissora para reduzir as hospitalizações e aliviar a pressão nos serviços de saúde. Assim o demonstram os dados de ensaios clínicos e até já estudos com base em dados do mundo real. E já agora, era interessante, deixo aqui o desafio à DGS, começarmos a ter também dados que avaliassem o impacto nos internamentos hospitalares aqui em Portugal. Finalmente, recordar que a imunização é apenas uma parte deste puzzle. Medidas gerais como lavagem das mãos, a higiene, a etiqueta respiratória e todos os cuidados habituais, sobretudo no pico sazonal das infecções respiratórias, continuam a ser essenciais. E, caros colegas, para fechar este episódio, quero deixar-vos um convite. Convido-vos a ouvirem os episódios que publicamos em agosto. Foi um formato diferente do habitual, porque era tempo de férias, mas apesar de tudo, achámos que o resultado foi bastante interessante e até gostávamos de obter a vossa opinião. Por isso, sintam-se livres para comentar. E recordo também, se quiserem, enviem-nos um áudio com uma sugestão para o nosso podcast. Podem enviar pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar. Tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast MG Familiar. No áudio, por favor, deixem o vosso nome, especialidade, local de trabalho e, por favor, não exceder os 60 segundos. Desde já, muito obrigado por estarem aí desse lado e por nos ouvirem. E não se esqueçam de partilhar este episódio com os vossos colegas e amigos. Bom regresso ao trabalho, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.